Desafio grande aqui para mim hoje. Noite de aniversário, tem que falar pouco, e é só 32 versículos. Mas eu vou usar aqui minha capacidade de síntese e vou fazer um sermão expositivo temático, misturar os dois. Vou trabalhar alguns grandes temas desse capítulo com os irmãos aqui hoje. Efésios capítulo 4. Então o versículo que eu vou usar como chave aqui é o verso 3, que diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Repito. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pai bendito e amado, quero pedir ao Teu Espírito que fale conosco hoje. Que a Tua palavra, que foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, cumpra o seu propósito. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O título da minha mensagem de hoje é: vida comunitária pressupõe esforço. Vou repetir. Vida comunitária pressupõe esforço. Meu objetivo é mostrar que não existe possibilidade de nós termos uma vida comunitária sem se esforçar muito. E é interessante porque o capítulo 4 de Efésios, ele já começa com uma exortação de Paulo. Os capítulos 1 ao 3, nós temos aqui os indicativos do Evangelho de Cristo. Mas do 4 ao 6, nós temos os imperativos desse Evangelho. Então não é por menos o fato de Paulo iniciar exortando, para que a gente cumpra os imperativos desse Evangelho. E ele começa assim: como prisioneiro, e ele estava preso em uma prisão domiciliar, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, exorto-vos, faço um apelo, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo está rogando, Paulo está exortando. A ênfase aqui é: eu quero que vocês comecem a viver o que vocês creem. Vocês não acreditam? Eu não apresentei os indicativos do Evangelho no capítulo 1, 2 e 3. Agora é hora de pôr em prática. Agora eu vou passar para vocês os imperativos de uma vida comunitária. Os imperativos da vida cristã. E vocês precisam trabalhar para que isso aconteça de fato na sua vida. Mas infelizmente, como eu tenho repetido aqui nessa igreja, repito nessa noite, nós temos que tirar a nossa vida do modo reativo e começar a colocá-la no modo proativo. Porque, via de regra, os crentes vivem a vida cristã no modo reativo. Eles respondem às necessidades. Está precisando de alguma coisa, ele ora. Está precisando resolver algum problema, ele vai à igreja. Ele pede os presbíteros para orar e ungir ele. Mas ele não tem uma vida proativa, ele não corre atrás, ele não investe na sua vida espiritual. E aqui no verso 3, o apóstolo Paulo fala assim: façam todo esforço. Esforce ao máximo. O autor aos Hebreus diz assim: vocês ainda não resistiram até o sangue no que tange ao pecado. Ele também está dizendo: faça um esforço. Paulo no capítulo 9 de 1 Coríntios diz: olha, eu luto contra mim mesmo, eu esmurro meu próprio corpo para não ser reprovado no que eu prego, ou seja, eu me esforço. Como que você pode ser crente sem esforçar? Como que você pode ser cristão sem trabalhar na sua vida cristã? A salvação, queridos irmãos, ela é monergística, como reformados afirmamos isso. Ela é unilateral, é Deus vindo ao nosso encontro, nos elegendo, nos chamando, nos escolhendo, como está aqui no capítulo 1 de Efésios. Mas a vida cristã não é monergística, ela é sinergística, ela exige que você faça alguma coisa. Pergunta: você tem feito alguma coisa pela sua vida cristã? E trazendo para o tema de hoje, você tem feito alguma coisa para ter vida verdadeiramente comunitária? Diante disso, faço uma pergunta para nós trabalharmos nessa noite. Como eu disse, vou tentar resumir aqui alguns temas desse capítulo. E a minha pergunta é: o que é preciso para que a vida em comunidade aconteça de forma frutífera?
O que é preciso para que a vida em comunidade aconteça de forma frutífera? E a primeira coisa é preciso você se esforçar na virtude. Ou melhor, é preciso que você se esforce em ser virtuoso. É impossível viver a vida comunitária sem ser virtuoso, sem se esforçar nas virtudes. E o apóstolo Paulo elenca aqui 4 grandes virtudes. Primeiro, ele fala que a gente precisa ser humilde. Olha o que ele diz: sejam completamente humildes. E isso é interessante, porque na cultura do Novo Testamento, na Grécia Antiga, humildade não era, queridos irmãos, virtude. Humildade é coisa de fraco. Humildade é para os escravos. Mas Jesus colocou a humildade no pedestal elevado. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que Cristo se humilhou, assumindo a forma de homem e morrendo na cruz do Calvário. Para Jesus a humildade é a virtude por excelência. É por isso que o grande Santo Agostinho, quando lhe foi interrogado qual é a primeira virtude, ele disse a humildade. Qual é a segunda, Santo Agostinho? E ele disse a humildade. E qual é a terceira? É a humildade. Não podemos viver em comunidade sem sermos humildes. A humildade contrasta com o orgulho. O orgulhoso não pode ser humilde. Lá em Provérbios diz que o orgulho precede a queda. E em Isaías vai dizer que o que levou Satanás a cair foi o orgulho. O orgulho nos impede a viver em comunidade, mas ele elenca uma segunda virtude. Ele vai dizer que nós temos que ser mansos. Aqui vai usar na NVI dóceis, mas na revista Almeida atualizada vai dizer manso. Essa palavra no grego é prautez. Aristóteles diz que mansidão é exatamente o equilíbrio entre a ira e a não execução dessa ira. A mansidão é o poder sob controle. Eu tenho um poder de agressividade. Eu tenho um poder de indignação. Eu tenho um poder de destruição. Mas eu trago isso sob controle. Eu não permito que o meu ímpeto, que as minhas paixões mais terríveis, monstruosas, saia de mim, mate o próximo, agride o outro, faça o feminicídio, roube as pessoas. Então eu sou manso. É impossível viver a vida em comunidade, queridos irmãos, se nós não trazer as nossas emoções sob controle. Isso é mansidão. É por isso que uma das bem-aventuranças é bem-aventurados mansos. Mas ele elenca uma terceira virtude que nós temos que trabalhar para termos a vida comunitária. Ele vai falar da paciência, no grego macrotomia. A paciência contrasta com a intolerância. É por isso que ele vai dizer assim, olha, sejam pacientes suportando uns aos outros. Seja paciente com o fraco. Seja paciente com o lento. Seja paciente com o lerdo. Seja paciente com o que fala muito. Seja paciente com aquele que não fala nada. Seja paciente com aquele que tem recaídas constantes. É impossível vivermos em comunidade e não sermos pacientes, porque nem todos estamos no mesmo grau de espiritualidade. Nem todos estamos no mesmo grau da vida cristã. Nem todos temos a mesma fé diante da realidade. Muitos vivem caindo. Eu fico pensando na paciência de Jesus com Pedro. Pedro estava constantemente tropeçando nos seus impulsos. Ele era uma pessoa muito impulsiva. Pedro estava o tempo todo tropeçando nas suas palavras. Ele falava demais. Mas Jesus foi paciente com Pedro e o transformou no principal dos apóstolos. O Evangelho no Pentecoste começa com a pregação de Pedro, e o evangelho aos gentios não começa com Paulo. Começa com Pedro pregando na casa de Cornélio. Jesus foi paciente com Pedro. Você é paciente com o seu irmão. Você é paciente com os fracos da igreja. Você é paciente com os que têm recaída constante. Você é paciente com aqueles que falam demais, que falam de menos. Mas ele conclui dizendo que é uma última virtude. Ele vai falar do amor, do ágape, que contrasta com o egoísmo, que contrasta com a vida em si mesmada, que só pensa em si mesmo. Ele está dizendo, para viver em comunidade você tem que desenvolver a virtude do amor. Alguém disse que o fruto do Espírito é um só, amor. O restante são adjetivos do amor. O amor que é alegria, o amor que é paz, o amor que é paciente, o amor que é amabilidade, o amor que é bondade, o amor que é mansidão, o amor que é domínio próprio. Sem amor nós não vamos viver. O amor de Cristo restaurou Pedro. Deu uma segunda oportunidade para Pedro, quando ele disse, Pedro, tu me amas.
A grande questão que eu coloco aqui hoje é que nós não queremos ser virtuosos. Você já reparou que a nossa geração não celebra mais a virtude? Antigamente a gente dizia fulano é virtuoso, mas hoje a gente não diz para ninguém que ele é virtuoso. É interessante porque na Grécia Antiga, os filósofos todos colocavam as virtudes no mais alto pedestal. Aristóteles elencou cerca de 9 virtudes, Platão cerca de 5. Os estoicos cerca de 5 grandes virtudes, mas nós não falamos de virtude, e o apóstolo São Paulo elenca 9 grandes virtudes que nós podemos chamar de fruto do Espírito. A vida em comunidade exige que você se esforce em ser virtuoso, porque uma igreja virtuosa, uma igreja que tem humildade, uma igreja que tem mansidão, uma igreja que tem paciência, uma igreja que ama, é uma igreja que vai conseguir dizer para o mundo que o Evangelho de Cristo aqui é pregado e vivido existencialmente. Posso ouvir amém? Mas em segundo lugar, queridos irmãos, o que é preciso para que a vida comunitária aconteça de maneira frutífera? É preciso se esforçar para manter a unidade da fé. Infelizmente, a nossa geração jogou fora a doutrina. A nossa geração rejeita a doutrina. No entanto, a primeira igreja, a igreja primitiva, logo após 3.000 almas se converter, diz o texto de Atos 2,42, que a primeira marca dessa igreja era perseveravam na doutrina. Pergunta a igreja por quê? Porque a doutrina ilumina a mente, a doutrina ilumina o caminho. Nós primeiro temos que transformar a nossa mente com a doutrina da palavra de Deus, para então vivermos uma vida que agrada a Deus. Então a primeira coisa que a igreja tem que trabalhar é a doutrina. E o que é doutrina? Doutrina não é aquilo que a igreja inventou, que os concílios definiram. Doutrina é aquilo que a Bíblia no seu todo diz sobre qualquer assunto. Tudo que a Bíblia diz sobre qualquer assunto hoje é doutrina, reverberando aqui o grande Weingruden. Mas aqui nesse texto, o apóstolo Paulo elencou 7 uns. Alguns estudiosos acreditam que esses 7 uns que o apóstolo Paulo coloca aqui no verso 4 ao 6, foi usado na igreja primitiva como uma forma de credo. Eles tinham que repetir esses 7 uns. Eles tinham que estudar esses 7 uns. Eles tinham que confessar esses 7 uns. Mas a igreja de hoje, ela não tem um mínimo de doutrina. Olha quais são os 7 uns aí no verso 4 ao 6. Um só corpo. Fala do novo corpo, que é a igreja de Cristo. Um só Espírito. Fala do Espírito Santo que foi entregue a judeus e a gentios, a homens e a mulheres, a escravos e a senhores, porque todos receberam do mesmo Espírito. O Espírito Santo não é uma peculiaridade de uma elite espiritual. Ninguém tem um monopólio sobre o Espírito Santo. Ninguém pode engessar o Espírito Santo. Ninguém pode colocar uma camisa de força do Espírito Santo, porque ele sopra aonde ele quer, em quem ele quer e como ele quer. E ele soprou sobre judeus, gentios, crianças, jovens, homens, mulheres, como está lá em Joel capítulo 2. Olha as mãos do Senhor. Mas ele fala de uma só esperança. Que esperança é essa? A esperança da vinda de Cristo. Que esperança é essa? A esperança de sermos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Que esperança é essa? A esperança do milênio, quando nós estaremos reinando com o Senhor Jesus. Que esperança é essa? A esperança de morarmos na Nova Jerusalém. Que esperança é essa? A esperança de que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Que esperança é essa? A esperança de que não haverá mais dor, mais sofrimento. Que esperança é essa? A esperança da vida eterna. A igreja precisa dizer: nós temos esperança em Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo. Aleluia, glória a Deus. Mas ele fala que é um só Senhor. Nós não temos vários senhores. Esse Senhor aqui é Jesus Cristo. O profeta Isaías viu esse Senhor assentado no alto e sublime trono. Jesus disse que aquilo que Isaías viu foi Ele. Ele disse: Isaías viu o meu dia.
Isaías viu o Senhor assentado logo sobre o trono. O trono dele está acima do Biden, acima do Lula, acima do Irã, da Rússia, de todos. O trono dele é absoluto. O mundo não é uma carreta desgovernada numa pirambeira. O mundo está debaixo do controle de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja. Ele disse que edificaria essa igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Mas ele fala de uma só fé. Uma só fé. Talvez uma referência ao credo. A fé comum dos crentes, como está lá em Judas. Judas fala dessa fé crença. Mas talvez também essa fé subjetiva. Essa confiança em Jesus como Salvador. Essa confiança em Jesus como nosso Redentor. Nós temos uma só fé. Nós não temos várias fés. A nossa fé não é plural, ela é singular. A nossa fé tem objeto, Jesus Cristo. A nossa fé tem causa, a graça de Deus. A nossa fé tem consequência, o discipulado de Cristo, o seguimento de Cristo até o fim. A nossa fé diz para nós mesmos, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Mas ele fala de um só batismo, batismo nas águas. Lá na grande comissão diz que nós temos que fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala de um só batismo, o mesmo batismo para todos, mas também fala do batismo do Espírito. 1 Coríntios 13 diz que todos nós somos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Todo verdadeiro salvo foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Posso ouvir amém? E todo verdadeiro salvo tem que batizar nas águas para tornar pública a sua fé para o mundo. Mas ele fala também de um só Deus e Pai. Um só Deus e Pai. A oração mais importante do cristianismo, Pai nosso que estás no céu. Não é Pai meu, não é o Pai seu, é Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, não é a minha. Pão nosso de cada dia não é o pão meu. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, não é perdoar os meus, os nossos. Não nos deixe cair em tentação, não é só a mim, é a todos. Nos livre do mal, não apenas eu, mas todos. Nós podemos orar, Pai nosso. Posso ouvir amém? Amém. Nós temos um Pai que nos coloca no colo. Sabe, naquele momento que ninguém quer te dar colo, papai te dá colo. Paizinho te bota no colo. Você pode toda noite colocar sua cabeça no travesseiro e descansar, porque papaizinho está lá. Painho está lá, né, Belém? Painho está lá, cuidando, protegendo. Queridos irmãos, nós temos que ter consciência. E é interessante porque quando a gente estuda essa porção do 4 ao 6, nós reparamos que o centro desses 7 uns é a Trindade. Lá fala no verso 4, um só Espírito. Lá fala no verso 5, um só Senhor Jesus. E lá fala no verso 6, um só Deus e Pai. A essência da fé e da doutrina da igreja é a Trindade. Quando a igreja nega a Trindade, ela não é igreja. Qualquer comunidade que se diz cristã e não crê na Trindade, não é uma comunidade cristã. A primeira comunidade que existe é a Trindade. Nós nos inspiramos nessa primeira comunidade, a Trindade. Podemos dizer que no princípio era a comunidade. E a comunidade fez os céus e a terra. Se você não entende a Trindade, não entende. Muita gente pensa, mas a Trindade é difícil. Deixa eu citar um testemunho que eu cito sempre. Aqui na igreja, eu vou repetir hoje. Não só porque Maria Cristina está aqui, mas vou citar a si mesmo. Porque eu sempre cito. Uma vez dando carona para o Davi e o Júlio César. E o Davizinho lá no banquinho de trás começou a falar da Trindade. E eu dando carona, ele sentado no banco de trás. E eu estou assim, meu Deus do céu, o que esse menino está arrumando? Aí o Júlio César falou assim, você não sabe o que é a Trindade? O pastor está cansado de ensinar na igreja o que é a Trindade, você até hoje não sabe. Ele falou, sei não, o que é a Trindade? E o Júlio César falou, é 3 em 1. 3 pessoas diferentes, mas uma só essência. Eu falei, meu Deus. A gente acha que as crianças não nos entendem. Que as crianças não nos ouvem. Nós temos uma doutrina. Posso ouvir amém? Terceiro lugar, o que é preciso para que a vida em comunidade aconteça de forma frutífera? Terceiro lugar, vou mexer com você agora. Você precisa se esforçar para fazer alguma coisa na igreja.
O que é preciso para vivermos a vida em comunidade? Para que a vida em comunidade aconteça de forma frutífera, você precisa se esforçar para fazer alguma coisa na igreja. Olha o verso 7. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Agora, olha o contraste, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, primeiro todos, que é sobre todos, segundo todos, por meio de todos, terceiro todos, e em todos, quarto todos. No verso 6 ele cita 4 vezes a palavra todos, para enfatizar que somos uma unidade. Temos uma mesma fé e uma mesma doutrina. Mas quando entra no verso 7, ele fala, cada um de nós. Ele está dizendo assim, você tem um papel nesse corpo. Você tem uma responsabilidade. E a pergunta é, o que você tem feito pela vida em comunidade? O que você tem feito? E quando você vai do verso 8 até o 10, do verso 8 ao 10, ele vai falar sobre a obra de Cristo, que se encarnou, viveu entre nós, foi sepultado, estou traduzindo, parafraseando os versículos para facilitar para vocês. O verso 8 ao 10, ele está falando da obra de Cristo, que se humilhou, assumiu a forma de homem, viveu entre nós, morreu na cruz, venceu a morte, venceu Satanás, despojou todo o inferno, triunfou sobre eles na cruz, ressuscitou vitorioso e repartiu dons aos homens. Foi isso que ele fez. Ele deu dons. Ele saiu da sepultura e falou, agora eu preciso delegar, porque eu não vou continuar aqui. Eu não posso continuar aqui. Quem vai dar continuidade a essa obra? É eles. Quem vai fazer o trabalho? É eles. Quem vai construir a igreja? É eles. Quem vai expandir o evangelho? É eles. Quem vai ganhar almas para mim? É eles. Então eu vou dar dons. Eu vou distribuir. Todos os cristãos possuem dons. E aí do verso 11 ao 12, verso 11, ele enumera 5 dons. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. 5. E o interessante é que esses 5 dons têm uma peculiaridade. Todos eles têm o dom de ensino. O apóstolo ensina, o mestre ensina, o evangelista ensina, o pastor ensina e o mestre ensina. Sabe por quê? Porque o principal dom da igreja é o ensino da palavra. Essa é a marca da igreja reformada. Somos uma igreja bíblica, reformada e contemporânea. Essa é a marca, o ensino. Os apóstolos originais, aqueles que, os 12, incluindo Matias, depois apóstolo Paulo e provavelmente Tiago, esses aí não existem mais. Aqueles que lançaram o fundamento da igreja não existem mais. Mas é possível existir dons apostólicos. Não ofícios apostólicos. Esses aí que querem colocar uma unção na cabeça e dizer agora eu sou apóstolo, não, isso não existe. Mas o dom apostólico existe. Muitos missionários, grandes homens de Deus, espalhados pelo mundo, têm o dom apostólico. Posso citar aqui um dos que eu mais gosto, que é Hudson Taylor, o grande missionário da China, e tantos outros. Citei aqui essa semana George Muller, o grande missionário da Índia. Posso citar aqui também William Carey, o pai das missões modernas. Muitos desses homens foram apóstolos, missionários, que abriram campos e que fazem a obra do Senhor. Mas é dom apostólico e não ministério, no sentido do apóstolo Paulo e os outros. Profetas. Não existem mais profetas que falam inspiradamente, que produzem as escrituras. Não existe. Que fala de maneira inspirada, infalível e inerrante. Mas o dom profético, que traz uma percepção espiritual para uma pessoa individualmente ou para uma igreja local, existe. Embora essa profecia é falível, sujeita ao teste da igreja, sujeita à comprovação. O evangelista, aquele que sai para pregar, todos têm que evangelizar, mas tem uns que têm a peculiaridade e a capacidade de ganhar almas como ninguém. Ganhar alma por meio de filmes, por meio de teatros, por meio da pregação pública, privada, pessoal. Tem o pastor que cuida, que ensina a palavra, e tem o mestre, que são os professores. Embora a maioria dos pastores também são mestres, nem todos os pastores são mestres, deveriam ser. Embora muitos mestres são pastores, mas nem todos os mestres são pastores. Mas é interessante porque aqui ele cita 5. Mas se nós somarmos a lista de Romanos, com a lista de dons de 1 Coríntios e essa lista, nós vamos chegar a cerca de 20 dons.
E todas essas listas têm uma característica, elas são aleatórias. Pergunta a essa igreja, por que elas são aleatórias? Porque elas não estão ali para esgotar o assunto. Muitos outros dons surgiram e não estão nas Escrituras. A igreja conta com o seu dom, posso ouvir amém? A igreja conta com sua mão de obra. A igreja conta com o seu trabalho. Como vamos viver em comunidade se nós não entendermos que a igreja é responsabilidade de todos? John Stott, ele fala uma coisa interessante. Nós mudamos um pouco a nossa metáfora. Em vez de falarmos da igreja como corpo de Cristo, John Stott diz que a gente fala da igreja como ônibus. Sabe como é que funciona a igreja como ônibus? O pastor é o motorista, está lá no volantão, com a marcha, e a igreja, os passageiros dormindo atrás, esperando chegar em Cabo Frio para pegar a praia. Faz nada. Só dorme e espera chegar na praia. Muitas vezes a igreja é assim, o pastor é aquele que está guiando a igreja, carregando a igreja, e os membros estão dormindo, esperando que ele faça alguma coisa. A igreja é a responsabilidade de todos nós. Todos nós temos que trabalhar pelo corpo de Cristo. Posso ouvir amém? Todos nós somos servos, é isso que o texto está falando, você é servo. Existem dois tipos de servos. Os servos reativos e os proativos. O reativo é aquele que só faz o que pede. Aqui, pega aquela cadeira ali, ele vai lá e pega. Aqui, busca uma água ali, vai lá e busca. Aqui, faz aquilo. A Bíblia diz que aquele que só faz o que lhe manda é o que, irmãos? Servo inútil, disse Jesus. É o servo reativo. Se não pedir, não faz. Se não convocar para o trabalho, ele fica no banco. Se não delegar para ele uma função, ele não faz nada. Mas o proativo não. Ele levanta e fala, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Se eu tirar esse papel do chão, deixa eu ver se eu faço alguma coisa. Eu acho que está faltando um ministério nessa igreja. Vamos organizar esse ministério que não tem aqui? Porque ele é proativo, ele quer fazer alguma coisa. Queridos irmãos, mas em quarto lugar, o que é preciso para que a vida em comunidade aconteça de forma frutífera? Você precisa se esforçar para crescer em maturidade. Você precisa se esforçar para crescer em maturidade. Se não houver crescimento, não haverá vida comunitária. Olha o que diz no verso 13 ao 16. O verso 13 ao 16 fala de maturidade. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cristo é o ideal da igreja. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia da esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo aquilo que é o cabeça. Não há vida comunitária com crianças. Não há como a igreja crescer com crianças. Primeiro nós podemos falar de crianças na fé, na doutrina. Crente que passa a vida inteira dentro da igreja, mas não conhece a palavra. Passa a vida inteira dentro da igreja e não sabe o que é o evangelho. Se o vizinho perguntar, me explica o que é o evangelho, você não sabe dizer para ele. Que não sabe explicar para as pessoas o que é batismo, o que é a ceia, o que é arrependimento, o que é fé, o que é santificação, o que é regeneração, o que é justificação, o que é adoção. Estou falando de vocábulos básicos do evangelho. Ele não sabe explicar o que é a igreja, para que é a igreja, porque tem que frequentar a igreja. Ele não sabe explicar o que é a encarnação de Cristo, o que é a expiação de Cristo, o que é nascimento virginal de Cristo, o que é a ressurreição. Ele não sabe explicar o que é a vinda de Cristo, o que é o milênio, o que é a grande tribulação. Ele não sabe explicar o que é a Nova Jerusalém. Mas ele está na igreja há 5, 10, 20, 30, 15 anos. Ele não sabe nada. É por isso que o autor aos Hebreus diz, no capítulo 4, eu preciso novamente ensinar para vocês os elementos básicos da fé. Tem muitos crentes que estão dando problema, sabe por quê, irmãos? Porque não cresce na doutrina, na fé. Porque é tão fácil capturar uma pessoa para uma seita hoje? Porque não tem doutrina. Porque é tão fácil capturar uma pessoa para uma heresia hoje? Porque os falsos profetas conseguem dominar as pessoas. Não tem doutrina, não conhece a palavra. Mas o problema não é apenas a criança na fé. O problema também é a criança emocional. Aquela pessoa que tem 20 anos, 30 anos, mas age como criancinha.
Paulo falou sobre essas pessoas em 1 Coríntios, capítulo 3. Ele vai dizer de pessoas que dizem, eu gosto mais do Paulo, eu gosto mais do Apolo, eu gosto mais do Pedro. Ele vai falar de pessoas que têm inveja, que têm ciúmes. Pessoas que estão presas a esses tipos de sentimentos. Essas pessoas não crescem. Ortiz, no seu livro Discípulo, vai dizer que a igreja não consegue alcançar pontos mais altos porque ela está tentando fazer obra de gente adulta. Vai colocando criança para trabalhar. Pessoas que ficam brigando por causa de status, por causa de posições, por causa de ministérios, por causa de não me escalou para tocar no culto do aniversário da igreja. Não é assim, queridos irmãos. A infantilidade espiritual e a infantilidade emocional. Peter Scarizzo escreveu um livro intitulado Igreja Saudável. Peter Scarizzo tem feito uma conferência no mundo inteiro para falar de um fato que ele chama de o calcanhar de Aquiles do discipulado da igreja. Ele diz que o calcanhar de Aquiles do discipulado da igreja é as emoções. Ele diz que não há maturidade espiritual se não existir maturidade emocional. Pessoas que são emocionalmente imaturas nunca vai crescer espiritualmente. Porque as emoções dela vai sabotar a sua espiritualidade. Elas vão estar sempre envolvidas em algum tipo de intrigas, de mimimis, confusõezinhas, que não levam a nada. Não levam a nada. Que não vai direto ao objetivo. Muitas das vezes a igreja está sofrendo para isso. Qual é a solução de Paulo para resolver essa crise de imaturidade? Ele vai dizer aqui, no verso 15, que a solução é a verdade e o amor andando de mão dadas. Quer ter maturidade? Siga a verdade. Quer ter maturidade? Siga o amor. Não siga só o amor, não. Siga a verdade. Não siga só a verdade. Siga o amor, ele vai dizer, antes, seguindo a verdade em amor. A igreja é detentora da verdade. Paulo diz que a igreja é a guardiã da verdade. Mas muitas das vezes, em nome da verdade, nós matamos pessoas. Em nome da verdade, nós acabamos com a vida das pessoas. Em nome da verdade, nós destruímos pessoas, ministérios. Porque nós não entendemos o que é verdade e amor. A solução é equilibrar a verdade com o amor. Na educação dos filhos, equilibre verdade e amor. No discipulado da igreja, equilibre verdade e amor. Eu vou, queridos irmãos, encerrar aqui com o meu último ponto e vou resumi-lo para vocês. O que é preciso para que a vida em comunidade aconteça de forma frutífera? Você precisa se esforçar para ter um novo estilo de vida. O que é preciso para que a vida em comunidade aconteça de forma frutífera? Você precisa se esforçar para ter um novo estilo de vida. A vida comunitária é vida de pessoas que foram eleitas por Deus, Efésios capítulo 1. Nós somos eleitos e salvos por Deus. O que é a igreja? É a reunião dos salvos. Posso ouvir amém? A igreja é a reunião dos salvos. Esses salvos, eles têm uma característica, eles têm um novo estilo de vida. O resumo do verso 17 ao 32, eu vou resumir com duas pequenas proposições. Primeiro, vocês não têm mais a mesma mentalidade dos gentios. Verso 17. Assim eu lhes digo, no Senhor, e insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, que vivem no vazio dos seus pensamentos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Aquele que tem um novo estilo de vida, ele foi transformado pela renovação da vossa mente, Romanos 12, 1 e 2. Ele mudou a sua mentalidade. A maneira que ele vê Deus é diferente, a maneira que ele vê o mundo é diferente, a maneira que ele vê a igreja é diferente. Ele agora é guiado pelas Escrituras, ele é bibliodependente, como eu gosto de dizer aqui na igreja. Quem tem um novo estilo de vida, ele é bibliodependente.
Ele depende das Escrituras. As Escrituras têm um monopólio sobre a sua forma de pensar. As Escrituras têm um monopólio sobre todo o sistema de verdade. A sua cosmovisão não é o naturalismo de Darwin, de Spinoza, de Hume. A sua cosmovisão é a palavra de Deus. Mas a segunda característica, a segunda proposição que eu gostaria de colocar sobre o novo estilo de vida. Primeiro, você não tem mais a mesma mentalidade dos gentios. Mas em segundo lugar, você não usa mais as mesmas roupas dos gentios. Você viajou agora nesse ponto, né? Você não tem mais as mesmas roupas dos gentios. Não. Eu não estou falando da sua roupa física. Estou falando da sua saia. Estou falando da sua calça. Estou falando da sua roupa moral. Olha o que diz aí, queridos irmãos, no verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. Despir-se, tirar a roupa do velho homem. Vocês não têm mais a roupa do velho homem. Olha aí. Que se corrompe por desejos enganosos. Vocês tiraram aquela roupa da imoralidade. Vocês tiraram aquela roupa da injustiça. Vocês tiraram aquela roupa da corrupção. Eu não estou falando da corrupção no seu sentido macro-político. Estou falando da corrupção pessoal, interna. Vocês tiraram a roupa da mentira. Vocês tiraram a roupa do pecado. Mas continua o texto. Que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados pelo modo de pensar. E a revestir-se. Olha a nova roupa do novo homem. Você tirou a roupa do velho homem e colocou a roupa do novo homem. Deixa eu concluir aqui fazendo uma pergunta para você agora. Qual é a roupa que você está vestindo aí agora? Não, estou falando da sua roupa física, não. O Espírito Santo não é estilista. Ele é santo, é outra história. Qual é a roupa que você está vestindo? Você continua com a roupa do velho homem? Com as suas neuroses? Com seus vitimismos? Com seus pecados ocultos? Eu descobri, esse tempo todinho que eu estudo a mente humana, que há duas coisas que eu sempre estudei no meu ministério, desde que eu iniciei, é a Bíblia e a mente humana. É que a mente humana tem mais porões do que a gente imagina. Ou como eu disse aqui na palestra para os casais, mais quartos secretos do que a gente imagina. Esses porões, esses quartos secretos revelam que roupa você veste. O velho homem continua te dominando. O eu antigo, vingativo, crítico, intolerante, continua te dominando. O eu antigo, egoísta, orgulhoso, impuro, traiçoeiro, rebelde, insubmisso, continua te dominando. Ou você está com a nova roupa? A roupa do fruto do Espírito, amor, paz, alegria, amabilidade, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você está com a roupa das bem-aventuranças? Estamos aqui expondo o Sermão do Monte na igreja. Você está com a roupa das bem-aventuranças? Que roupa você está vestindo? No dia a dia da igreja dá para a gente saber que tipo de roupa os crentes vestem. Né? É só ver se a ferradura que ele está com ela é nova. Não é verdade? Para viver em comunidade, você precisa manter um novo estilo de vida. Queridos irmãos, eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu prometi que eu ia pregar hoje só 30 minutos, preguei 42. Mas eu queria que você fechasse os olhos agora. Por um instante. E a pergunta que eu faço para essa igreja que está completando 32 anos. Você
Você está buscando viver uma vida em comunidade? Você tem se esforçado para viver uma vida em comunidade? Você funciona no modo reativo ou no modo proativo? Você funciona no modo submisso ou no modo insubmisso e rebelde? Qual é o modo que você vive a vida comunitária? Você vive a vida comunitária no modo da santidade ou do pecado? Você vive a vida comunitária com um novo estilo de vida ou o velho homem continua mandando na sua vida? Quem está no controle da sua vida agora? É seu velho homem? Talvez chegue a hora de você crucificar o velho homem. Pai bendito e amado, nesse momento eu quero pedir ao Senhor, nos ajude a crucificar o velho homem. Muitas das vezes a vida comunitária é impossível, porque o velho homem continua no controle. Nós queremos ser como Paulo, Pai, e dizer: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo. Não é mais o meu eu velho que me domina. Não é mais o meu eu velho que me guia. Não é mais o meu eu velho que me orienta. É o novo eu, o eu crístico. Meu Deus, enquanto o velho homem não morrer, nós vamos ter tantos problemas na vida comunitária.